Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início ao culto dessa noite. E esse culto é um culto especial. Nós vamos estar louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo nascimento de Jesus. Nós vamos estar hoje nesse culto relembrando o maior amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós comemoramos aqui esse culto em adoração a Deus, o culto de Natal. E eu quero convidar você para nós fazermos uma oração, para que Deus possa abençoar esse momento, para que Deus possa falar ao nosso coração, falar realmente a nossa vida. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, para poder Te louvar, para poder Te engrandecer. E Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor deu o Seu único Filho para nascer, para vir a esse mundo e para morrer por nós pecadores. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia possa, Deus, ser derramada sobre cada um de nós aqui nesta noite. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha abençoar, Deus, cada louvor, cada momento desse culto, que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Seja exaltado aqui nessa noite, Deus. Seja exaltado entre nós, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar no nosso coração, na nossa mente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, quero convidá-los para nós estarmos lendo o texto. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção. Não existe aquele que é mais puro, não existe aquele que não tem pecado algum. A única pessoa que pisou nesse mundo e foi embora sem pecado foi Jesus. E o pecado original nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 2, o verso 6 e o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O primeiro pecado da humanidade é narrado aqui em Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Eles desobedecem e comem do fruto que Deus havia falado para não comer. Poderia comer de todas as árvores do jardim, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não poderiam comer. Adão e Eva então cometem o primeiro pecado, a desobediência a Deus. E quando eles cometem esse pecado, o verso 8 diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam de Deus. O versículo 8 mostra que a relação do homem e Deus estava agora prejudicada. E por causa desse pecado, toda a humanidade foi contaminada.
Esse pecado passou a todos os homens. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta, no capítulo 3, verso 10 a 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A destruição do pecado foi tão grande que, além de atrapalhar, além de deixar a relação do homem com Deus quebrada, esse pecado ele passou a toda a humanidade. O apóstolo Paulo diz que não há justo, nenhum sequer. E ele diz no verso 12 que todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Mas Deus nos buscou, Deus nos resgatou. E por isso, meus queridos, nós precisamos dar glória ao Senhor, porque por nós mesmos, por causa do pecado que habita em nós, a nossa tendência é se afastar do Senhor. Mas Deus, por seu grande amor, Ele nos resgata, Ele nos traz para perto dEle. E a palavra do Senhor não termina aí. Nós começamos a ler lá em 1 João, e o verso 9 diz: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero convidá-los para que nesse momento nós possamos ter um momento de fazer isso que a palavra de Deus nos ensina, de colocar em prática. Em oração, nós pedimos para que Deus perdoe os nossos pecados. Em oração, pedir para que Deus perdoe as nossas falhas. Eu e você somos pecadores, mas se confessarmos, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar, e não só perdoar, mas para nos purificar, para nos deixar limpos. Eu quero que você medite nesse cântico como forma de oração, e ao término do cântico nós vamos orar, rogando o perdão de Deus. Descansar, sem
também, ó Deus, pedimos que nesse momento o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Como a tua palavra diz, todos nós somos pecadores, mas a tua palavra também afirma que se nós pedimos perdão, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E nós pedimos que o Senhor nos perdoe nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, perdoar os nossos erros, nossas falhas, de coisas que falamos, de coisas que fazemos. Pai, aquilo que nós temos desagradado a Ti, que o Senhor possa nos perdoar e nos purificar, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma pergunta: como nós resolvemos esse pecado? Como podemos resolver o problema do pecado? Deus, Ele já havia estabelecido um plano desde a eternidade. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, diz que no verso 22, a palavra do Senhor diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pode ler comigo o finalzinho? Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Deus, o próprio Deus escolheu essa forma para perdão dos pecados. E no Antigo Testamento, os responsáveis por esses ritos religiosos, eles escolhiam um animal, tinha que ser um animal jovem, tinha que ser um animal sem defeito, e esse animal era levado até o altar, e lá no altar ele era sacrificado, e seu sangue era derramado no altar, e com isso Deus perdoava os pecados da humanidade. Mas não era um sacrifício perfeito. E como nós somos pecadores, desde depois de Adão e Eva, quando os homens e mulheres pecavam novamente, tinham que pegar outro animal, levar até o altar e sacrificá-lo, derramar o seu sangue. E assim tinha que se fazer sucessivamente, porque não era um sacrifício perfeito. O animal nem sabia por que estava morrendo, e Deus já tinha um plano, e esse plano era enviar não o animal, mas o Cordeiro perfeito. O Cordeiro perfeito que se chama Jesus. E lá no profeta Isaías, capítulo 7, o verso de número 14, a profecia sobre Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O livro do profeta Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ele profetizava a respeito do nascimento do nosso Redentor. E diz que essa virgem daria à luz e esse filho se chamaria Emanuel. Lembra-se o significado do nome Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. A profecia então estava se cumprindo. Jesus nasceu naquela humilde cidade, na cidade de Belém. Estava havendo um censo. Quando José e Maria chegam na cidade de Belém, não havia lugar nos hotéis, nas hospedarias. Eles procuram um lugar simples para passar a noite. Um
um lugar onde os pastores guardavam os animais que vinham pela viagem. E naquele dia nasceu o Salvador. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé e nós vamos cantar esse hino, o primeiro Natal. Evangelho de Lucas, capítulo 2, narra um pouco do que nós acabamos de cantar. A palavra do Senhor diz assim, que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho
durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes diz: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Meus queridos, essa narração do Evangelho de Lucas, essa narração nos mostra que a grandiosidade daquilo que Deus estava fazendo nesse momento para toda a humanidade. E fala que não tinha como confundir. Os anjos glorificaram a Deus ali naquele momento. E ainda no verso 11 diz que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Naquela época, o nome Jesus era um nome muito comum. Várias pessoas chamavam Jesus, assim como hoje nós temos vários Antônios, vários Josés. Era um nome comum. Mas o verso de número 11 fala que esse Jesus que estava nascendo não era qualquer um, era o Cristo, era o Messias, o ungido de Deus, era aquele a quem o mundo estava esperando. E fala que eles iriam encontrar essa criança envolta em faixas e deitado em uma manjedoura. Eu fico imaginando a grandeza de Deus. Deus é o dono disso tudo. Deus é o dono da prata e do ouro, segundo as Escrituras. Mas Ele resolveu nascer em um lugar simples, humilde, mas cheio de amor. Assim como Ele, o próprio amor, estava nascendo ali naquela manjedoura. E diz que esses anjos louvavam a Deus e eles diziam no verso 14: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Isso é maravilhoso para nós, saber que Deus nos quer bem. Por isso Jesus estava nascendo. E com certeza, a paz entre os homens e Deus estava sendo restabelecida naquele momento. E esse hino que nós vamos cantar agora, eu convido você a cantar, porque essa noite é a noite de paz, é a noite que Jesus estava nascendo.
Mateus, capítulo 2. Vou estar lendo o verso 1 e 2 e também o verso número 11. A palavra do Senhor diz assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E o verso número 11: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eu deixei destacado os 3 presentes dos magos: ouro, incenso e mirra. E esses presentes, eles têm um significado muito grande, porque o primeiro deles, que é o ouro, ele representa a realeza de Jesus. O ouro era dado para os reis, era um presente que era levado para os reis. Então, a primeira coisa que eles fazem, eles reconhecem que Jesus é o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. E estava nascendo ali naquele momento o Rei Jesus. O segundo presente, que era o incenso, ele era usado para a divindade em ritos religiosos, reconhecendo então a divindade de Jesus. Eles reconheceram que não era um Jesus qualquer, mas era o próprio Deus encarnado. O nome que nós lemos lá em Isaías: Emanuel, o Deus conosco. E o terceiro presente, que é a mirra. A mirra era um perfume muito caro, né? Usado na época. Era um produto muito caro. E esse produto, ele era muitas vezes usado para o sepultamento de um corpo. Por um lado, o ouro representa a realeza de Jesus, o incenso representa a divindade, mas a mirra apontava para a obra de Cristo, para o seu sacrifício. Era o nascimento do Cordeiro perfeito. O profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele fala ainda sobre o que Jesus estava para fazer nesse mundo. E eu quero convidar vocês para ler comigo, a uma só voz, capítulo 53 do profeta Isaías. Vamos ler todos juntos? Leia com força, com vontade, essa profecia a respeito da obra de Jesus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e ele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou Moreno, fazendo-o enfermar, quando ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os teus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores venceu. Verso de número 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Meus queridos, Ele levou os nossos pecados, Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Em Hebreus nós lemos que o próprio Deus escolheu essa forma de derramamento de sangue para a remissão de pecados. E nós só podemos ter a paz com Deus porque Jesus sacrificou a sua vida por nós, porque Ele deu a sua vida por nós. Essa noite do nascimento de Jesus era a noite da paz, era a noite da alegria, era a noite santa, era a noite do santificador. You
oração de agradecimento ao nosso Deus. Você pode ficar à vontade, do jeito que você quiser ficar sentado, quiser se ajoelhar, fique à vontade. Mas agradeça a Deus pelo nascimento de Jesus, por essa obra tão perfeita de amor de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu nascimento, te agradecemos, ó Jesus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Deus entre nós. Te agradecemos pela nossa salvação. Sem o teu sacrifício seria impossível nos reconciliar com Deus. Obrigado por essa paz que o Senhor traz ao nosso coração, essa paz entre Deus e os homens. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te glorificamos e te bendizemos. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe também, para guardar o nosso coração firme, para estar na tua presença, para caminhar nos teus caminhos. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar esse momento para trazer uma breve reflexão sobre o Natal. Esse mês de dezembro é um mês que nós comemoramos esse aniversário de Cristo, o nascimento de Jesus. E eu creio que é um momento de nós refletirmos muitas coisas na nossa vida, de refletirmos sobre o amor principalmente. E nós temos visto, meus queridos, muitos lares sendo destruídos. Nós temos visto muitos casais se separando. Nós temos visto muitos pais e filhos brigando. E esse momento é um momento de reflexão. É um momento de nós olharmos e liberar o perdão, em perdoar as pessoas. Mas esse momento também que nós temos para pedir perdão também. Se nós erramos, se nós falhamos em alguma coisa. Porque quando eu olho para o Natal, eu vejo justamente isso. Um pai amoroso que está mandando o seu filho para trazer o perdão. E para trazer o perdão para coisas que nós fazemos, que muitas vezes nós olhamos para os erros das pessoas e dizemos: olha, é imperdoável isso, que Deus perdoa. Meus queridos, é a hora da gente refletir.
gente refletir. Som. Que problema aqui com o microfone? É momento onde nós refletimos sobre o que estamos fazendo com a nossa vida. Pois não vale a pena, irmãos, a gente viver com rancor no coração, com ódio no coração, alimentando coisas que nós podemos, com um pequeno gesto, com poucas palavras, consertar a nossa vida. E a pergunta que eu faço é: se você precisa perdoar alguém, começando dentro da sua casa, se você precisa perdoar alguém da sua família, se você precisa perdoar um amigo, se você precisa perdoar um irmão da igreja, esse é o momento de refletirmos. Esse é o momento de pensarmos sobre isso. É interessante que nessa época de Natal, não sei se vocês sabem disso, mas esses números não são mostrados justamente para não incentivar, mas é um mês em que acontece o maior número de suicídios. E esses suicídios estão relacionados justamente, a maioria deles, pela falta de perdão, pela falta de liberar perdão e pela falta de pedir perdão também. Sabe, o Natal, ele mexe com as nossas emoções. E é para mexer. Mas o verdadeiro cristão, ele busca esse perdão, ele busca perdoar, ele busca estabelecer de novo a paz. Aquilo que parecia perdido para a humanidade, Jesus veio e consertou, que é a nossa paz com Deus. E a palavra nos orienta, o que depender de nós, para nós termos paz com todos os homens. Se você estiver precisando perdoar alguém, se você estiver precisando pedir perdão para alguém, faça isso na presença de Deus aqui, mas faça isso também com a pessoa. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele cura. O perdão, ele fecha feridas. Pode até ficar as cicatrizes, mas ele fecha a ferida. Ele nos dá uma oportunidade de uma nova vida. E é isso que Jesus fez lá na cruz. Ele deu uma oportunidade de uma nova vida para todos nós. E às vezes nós estamos estragando por coisas bobas, por coisas mesquinhas, coisas banais. Reflita sobre isso. Perdoe a quem precisar ser perdoado. Se foi você que errou, peça perdão também às pessoas. E eu creio que Deus vai fazer um grande milagre. Pessoa que não libera perdão e que não perdoa, que não pede perdão, é como uma semente, é como um veneno que você bebe aos poucos, e esse veneno vai matando a sua vontade de viver, vai matando e vai trabalhando na sua mente para te colocar para baixo, para fazer você uma pessoa amargurada. E esse amargor, ele é ruim para as nossas vidas. Esse amargor, ele toma conta da nossa mente, do nosso coração. Como está dentro da sua casa? Como está o relacionamento? Como está com seus filhos, com seus amigos, com os irmãos da igreja? Sabe? É a hora de nós refletirmos sobre isso. Pois Deus nos perdoou, e assim também nós devemos fazer com os nossos irmãos. Esse último cântico que nós vamos cantar aqui, eu gostaria que você cumprimentasse uns aos outros enquanto nós cantamos.
O conselho decidiu que nós não vamos ter os próximos 2 cultos. Eu também não poderia me dispor para estar aqui, eu estar viajando. Então, talvez é o momento também de você desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Talvez é o momento de você pedir perdão para algum irmão, alguma irmã. Né? Então, esse é o momento que nós fazemos isso, enquanto nós cantamos esse cântico. Eu quero aproveitar também, se você veio com o seu dízimo, com a sua oferta, pode fazer isso também, trazer aqui, enquanto nós cantamos esse cântico. Vamos ficar de pé. Eu quero te amar, adorar.
nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Maravilha, a gente sente o Espírito de Deus no nosso meio. Que bom nós estarmos louvando a Deus, todos juntos. Meus queridos, nós estamos chegando ao final do culto de hoje. Eu quero desde já agradecer a presença de todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, louvando a Deus, e que possa ser um momento que venha se repetir entre todos nós, né? Meu desejo é que todos continuem aqui com a gente, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Nós temos alguns avisos para dar. O primeiro deles, né? O primeiro aviso é o que eu falei para os irmãos sobre os próximos 2 domingos. Nós não vamos ter o culto aqui. Então nós retornaremos no primeiro domingo de janeiro. É dia 5, é isso mesmo, né? Dia 5 de janeiro, nós retornaremos aqui com os cultos. E depois, posteriormente, nós vamos ter também Escola Bíblica Dominical. A gente dá o anúncio depois, tá bom? Mas dia 5 a gente recomeça com os cultos. E foi um prazer, né, estar aqui com vocês nesse culto de hoje, porque eu sei que muitos irmãos aqui, ou a maioria, a gente não vai se ver aí nos dias de Natal, de Ano Novo. Então não vai embora não, que eu quero dar um abraço em cada um de vocês e desejar aí Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tá bom? Os conselhos, os presbíteros, ou alguém que a gente tem algum aviso para ser dado? Não? Tem não? Tá? Então nós vamos estar encerrando o culto de hoje. Que esse Natal e que esse Ano Novo possa ser diferente na sua vida. E eu tenho ouvido aí esses dias na internet, né, uma frase que vem acompanhando esses dias, que muitas vezes nós comemoramos o Natal, mas esquecemos do aniversariante do dia. Que Jesus não falte no seu Natal, na sua família, na sua casa, que Ele possa reinar na sua vida e na sua família, tá bom? Nós vamos então nos colocar de pé. Eu convido vocês a colocar de pé, para nós estarmos orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado de coração, Deus, por esta igreja, por este lugar que o Senhor preparou para nós, para reunirmos com o povo do Senhor para adorar o Teu santo nome. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar cada família no dia de Natal, o Ano Novo, ó Deus, que seja repleto de muita paz, harmonia e de esperança para cada um de nós. Cada família aqui, ó Deus, que possa ser derramada a graça do Senhor, que possa ser derramado o amor, o perdão, e, ó Deus, que o Senhor possa renovar as forças e que as Tuas misericórdias possam se renovar em cada lar, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, que o Senhor nos leve com segurança, que o Senhor possa nos abençoar, onde quer que for os irmãos, que o Senhor, Deus, possa trazer alegria e paz em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Recebeis a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Não deixe aí de dar um abraço no teu irmão, na tua irmã, com todos na graça e na paz do nosso Senhor.